Considere uma sequência de infinitos quadrados construídos de forma que o primeiro quadrado tem lado igual a 1. Os vértices do segundo quadrado são os pontos médios dos lados do primeiro. Os vértices do terceiro quadrado são os pontos médios dos lados do segundo, e assim por diante. Desse modo, determine o limite da soma das medidas de todas as diagonais, assim como da área desses infinitos quadrados. Então, eu vou fazer aqui rapidamente um desenho representativo dessa situação, só para ilustrar o que está acontecendo. Então, a gente tem um quadrado, um primeiro quadrado, de lado 1. E aí, tomando os pontos médios dos lados desse quadrado, a gente desenha um segundo quadrado. Então, o segundo quadrado seria representado mais ou menos assim. E aí, de posse do segundo quadrado, tomamos os pontos médios dos lados desse segundo quadrado para serem os vértices do terceiro quadrado. E aí, o terceiro quadrado vai ser representado dessa forma. E aí, esse processo pode continuar indefinidamente. A gente pode desenhar quantos quadrados o limite de espaço aqui nos possibilitar. É claro que há um limite assim, físico, né, para a gente desenhar, mas teoricamente essas construções elas podem ser desenhadas indefinidamente, né? Vão existir infinitos quadrados nesse tipo de raciocínio. E aí cada um desses quadrados tem uma área e tem uma diagonal, uma medida da diagonal. E aí o que o problema nos pede para determinar é quanto vale a soma das medidas dessas infinitas diagonais, uma de cada quadrado, e quanto dá a soma das áreas desses infinitos quadrados. Então, para isso, eu vou fazer um outro quadrado aqui, que não necessariamente precisa ser o primeiro quadrado, é um quadrado qualquer. Para a gente entender o seguinte, aliás, eu vou fazer ele até um pouco maior, para ficar claro o cálculo que eu vou desenvolver. Então eu tenho aqui um quadrado, e aí no interior dele eu vou fazer esse desenho do quadrado tomando os pontos médios dos lados. Então eu quero relacionar apenas esses dois quadrados, que são dois desses quadrados quaisquer. Então um quadrado, eu nem vou dizer que ele tem lado 1. Vamos dizer que ele tem uma medida de lado, que eu vou chamar aqui uma medida L. O que eu quero saber é, qual é a medida do lado do quadrado de dentro, se o quadrado de fora tem lado L. Então, observando que esse quadrado maior de fora, tendo lado L, e cada um dos vértices do quadrado de dentro representa os pontos médios do quadrado maior de fora, então eu vou tomar aqui esse pedaço como sendo L sobre 2, e a mesma coisa aqui, L sobre 2. E aí nós temos um triângulo retângulo de lados, de catetos, L sobre 2. Então a hipotenusa, como esse triângulo é retângulo isósceles, já que os catetos são iguais, medindo L sobre 2, a gente pode até dizer que esses ângulos agudos medem 45 graus. Então eu posso dizer aqui, ou aplicando trigonometria, ou o teorema de Pitágoras, que que a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o lado do quadrado de dentro, tem a mesma medida dos catetos, L sobre 2, multiplicado por raiz de 2. Então repare que se o lado do quadrado de fora é L, o lado do quadrado de dentro é L raiz de 2 sobre 2. Então quando a gente passa de um quadrado de lado L para um quadrado de lado L raiz de 2 sobre 2, nós estamos multiplicando o lado do quadrado primeiro por raiz de 2 sobre 2 para gerar a medida do lado do segundo quadrado. Então esse processo vai acontecer indefinidamente nos infinitos quadrados que a gente tem. Cada vez que a gente passa de um quadrado para o quadrado que está dentro dele, imediatamente, tomando os pontos médios, a medida do lado do quadrado menor passa a ser o mesmo que era anteriormente, multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Então, isso se aplica de maneira proporcional também nas diagonais. Então, se eu pego um quadrado de diagonal D e aplico essa relação de formar um novo quadrado tomando os pontos médios, a nova diagonal vai ser D multiplicado por raiz de 2 sobre 2, por semelhança. Então, o que eu posso dizer aqui é que se o quadrado tem lado 1, o primeiro quadrado tem lado 1, a diagonal dele
A diagonal desse quadrado vale raiz de 2 sobre 2. Aliás, vale raiz de 2. A primeira diagonal tem medida raiz de 2. De um quadrado de lado 1, a diagonal desse quadrado tem medida raiz de 2. Então, quando nós observarmos as diagonais desses quadrados, vale lembrar que, para uma diagonal D, a diagonal do quadrado de dentro também fica multiplicada por raiz de 2 sobre 2. Então, se eu começar com um quadrado, o primeiro quadrado que tem lado 1, a diagonal desse quadrado tem medida igual a raiz de 2. Se eu pegar o segundo quadrado, que é o quadrado cujos vértices são os pontos médios, esse segundo quadrado vai ter a sua diagonal como sendo esse valor raiz de 2 multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Então aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então a segunda diagonal vale 1. A terceira diagonal, a diagonal do terceiro quadrado, vai ser a medida da diagonal do segundo, que é 1, multiplicado por raiz de 2 sobre 2. 1 que multiplica raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 sobre 2. Então isso vai gerando as medidas das diagonais. Nós vamos ter aqui uma sequência, que nada mais é do que uma progressão geométrica. Porque de um termo para o próximo, eu multiplico por raiz de 2 sobre 2. E quando a gente sempre multiplica para gerar o próximo termo de uma progressão, quando a gente sempre multiplica pelo mesmo número, isso vai gerando uma PG. Então o próximo termo, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2, vai dar meio. Então é a medida da próxima diagonal. Meio vezes raiz de 2 sobre 2 dá raiz de 2 sobre 4. Isso vai gerando, então, todas as diagonais desses quadrados. E o que o problema nos pede para fazer é a medida da soma dessas diagonais. Então, aqui o que o problema pede, num primeiro momento, quanto vale raiz de 2 mais 1, mais raiz de 2 sobre 2, mais meio, mais raiz de 2 sobre 4, e assim por diante, de forma infinita. Então eu tenho uma soma infinita para fazer. Mas será que isso é possível? Nesse caso, sim, porque trata-se de uma soma dos termos de uma progressão geométrica, cuja razão, quando a gente sai de um termo e passa para o próximo, a gente multiplica por raiz de 2 sobre 2, que é um número, raiz de 2 sobre 2, é um número entre 0 e 1. Então, toda vez que uma progressão geométrica tem a sua razão como sendo um número situado entre 0 e 1, nós podemos somar os infinitos termos dessa progressão, que essa soma ela vai convergir para um determinado número, que a gente chama de limite da soma. E o limite, vale lembrar, o limite da soma dos n termos de uma PG, quando esse número n tende a infinito, é igual ao primeiro termo da razão dividido por 1 menos q, sendo q a razão da progressão. Então eu posso dizer que raiz de 2 mais 1, mais raiz de 2 sobre 2, mais meio, mais raiz de 2 sobre 4, e assim por diante, pode ser dado como sendo o primeiro termo, que é raiz de 2, dividido por 1 menos a razão dessa progressão, que é raiz de 2 dividido por 2. Então esse é o resultado. Aqui agora, então, a gente só vai melhorar, escrever de forma mais simplificada essa fração. Então aqui vai ficar raiz de 2 dividido por 1 menos raiz de 2 sobre 2, o mínimo eu vou tirar aqui, que é 2, vai ficar 2 menos raiz de 2. E aí raiz de 2 dividido por essa fração, vou colocar aqui igual, vamos multiplicar invertido, vai ficar raiz de 2 vezes o inverso, que é 2 sobre raiz de 2, aliás, 2 sobre 2 menos raiz de 2. E aí multiplicando 2 com raiz de 2, então nós vamos ter a fração 2 raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 2. Esse é o resultado. Então é uma fração simplificada. Mas se eu quiser racionalizar, se você ainda quiser continuar aqui e racionalizar essa fração, uma vez que ela tem um denominador com um número irracional, então a gente pode multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador, que nesse caso é 2 mais raiz de 2. Então multiplica em cima e embaixo
por 2 mais raiz de 2, que nós vamos obter 2 raiz de 2, que multiplica 2 mais raiz de 2, dividido por 4. Por que 4? Porque vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro é 4, o quadrado de raiz de 2 é 2, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ali no produto notável. Aliás, vai dar 4? Não, vai dar 4 menos 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2, que multiplica 2 mais raiz de 2, tudo isso dividido por 2. E aí eu posso simplificar 2 com 2. Então, o resultado vai dar igual a raiz de 2, que multiplica 2 mais raiz de 2, que aqui eu posso multiplicar, então vai ficar 2 raiz de 2, aplicando a propriedade distributiva, mais raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E aí, finalmente, colocando agora o 2 em evidência, que é o número inteiro, vai ficar 2 que multiplica raiz de 2 mais 1. Então, esse é o resultado que representa a soma das infinitas diagonais geradas por esses quadrados. Então, isso é um dos itens que o problema nos pediu. O outro, ele pede a soma das áreas desses infinitos quadrados. Então, eu vou puxar aqui, começando. O primeiro quadrado, lembrando, tem lado 1. Então, a área... Deixa eu voltar aqui para fazer uma consideração importante. O primeiro quadrado tem lado 1. O segundo quadrado vai ter lado, lembrando que a gente passa de um lado L para um lado L raiz de 2 sobre 2. Então, lembrando que um quadrado de lado L tem área L ao quadrado. E um quadrado de lado L raiz de 2 sobre 2, quando a gente faz isso ao quadrado, L raiz de 2 sobre 2, tudo isso ao quadrado, isso é a mesma coisa que L ao quadrado sobre 2. Porque vai ficar a raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 ao quadrado no denominador é 4. Simplificando, vai ficar L sobre 2, L ao quadrado sobre 2. Então, quando a gente passa de uma área L ao quadrado para L ao quadrado sobre 2, o que isso está indicando? Que a área ficou dada pela metade do que era. Então, se eu passo de um quadrado para o próximo, a área vale a metade do que valia antes. Então, se nós gerarmos a sequência das áreas, observando que cada área vai ficando a metade do que era antes, a primeira área é igual a 1. A primeira área, a área do primeiro quadrado é igual a 1. A área do segundo quadrado é meio, que a gente multiplica a área do próximo quadrado por meio. Ela vai ser a metade do que era antes. Então, a área do próximo quadrado é a metade disso, que é 1/4. E a área do próximo, 1/8. E aí, sempre a metade do anterior. 1/16, 1/32, e assim por diante. E aí, nós vamos gerar uma sequência de áreas que, mais uma vez, é uma progressão geométrica. E o que o problema nos pede? Para que a gente calcule a soma das infinitas áreas desses quadrados. Ou seja, 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, e assim infinitamente. Como a razão dessa progressão, quando a gente multiplica de um número para gerar o próximo, é meio, que é um número entre 0 e 1, mais uma vez nós podemos utilizar, voltamos lá, nós podemos utilizar o limite da soma. A fórmula do limite da soma dos termos. Então, eu posso dizer que a soma das áreas desses infinitos quadrados, a soma das áreas vai dar o primeiro termo dessa progressão, que é 1, dividido por 1 menos a razão, que é meio. Então, isso vai dar 1 sobre 1 menos meio é meio, e 1 dividido por meio, ou seja, o resultado, a soma das infinitas áreas é igual a 2, que é a resposta. Lembrando que a soma das medidas das infinitas diagonais vai dar 2 sobre, 2 que multiplica raiz de 2 mais 1.